A minha alma engrandece o Senhor. É esse o programa magnífico da nossa Academia Marial de Aparecida. Toda semana, um momento da gente partilhar com você um bate-papo, assim, muito informal, né? Mas ao mesmo tempo com um desejo muito grande nesse bate-papo de comunicar um pouco do que vai no coração da gente em relação a Nossa Senhora. E um desejo muito grande que a nossa devoção a Nossa Senhora, a nossa piedade mariana, ela se aprofunde cada vez mais, ela não fica apenas na casca. Não é verdade que de vez em quando a gente fica repetindo Ave Marias, fica repetindo certas devoções e tudo mais, e nem sempre a gente procura, mas qual é a mensagem de Deus através dessa bendita mulher? O que é que Deus ensina para a minha vida, para a minha existência, para o dia a dia da história de cada um de nós? É importante, porque Deus ele fala de modo muito preciso a cada um de nós, assim como ele fala também de modo muito claro para toda a história da humanidade. E é isso que a gente vai vendo através da Bíblia Sagrada e mais ainda através do nosso Santuário Nacional, que vai se revestindo com as cenas mais importantes da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E evidentemente que tudo isso repercute no nosso coração e deve fazer crescer em nós o gosto da nossa fé cristã, a riqueza dessa fé cristã, né? E a beleza da gente se tornar aquilo que é o grande apelo do nosso Papa, que a gente seja discípulo missionário, que a gente reparta com os outros aquilo que vai aprendendo, aquilo que vai aprofundando, vai se colocando dentro da palavra de Deus. O santuário é um santuário da palavra também. Mais uma vez eu estou aqui com a doutora Vilma de Tomaso. Seja bem-vindo, Vilma. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, sempre. Que bom, né? E a Vilma tem muita coisa para partilhar com a gente, né? Eu não vou repetir tudo aquilo que no programa anterior já falei para vocês, porque ela é doutora em teologia, ela é formada. Eu gosto mais de dizer que ela é membro da Academia Marial de Aparecida. É a melhor coisa. Mas ela reparte, ela tem publicações maravilhosas, entende? Que podem nos ajudar a compreender tudo isso. E, de certo sentido, ela representa um desafio para muito católico, né? Que católico eu acho que só padre é que entende de religião. Olha, a gente aprende com a Vilma, viu? Há muito leigo e leiga cristã com a capacidade imensa de nos ensinar, nos aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, no conhecimento e no amor de Maria. Vilma, a gente estava conversando um pouquinho sobre essa questão de iconografia, né? Que é um modo muito... A gente está muito acostumado com pintura de Nossa Senhora, imagem de Nossa Senhora. De repente vem iconografia. Repete um pouquinho para nós, o que é que essa iconografia tem assim de especial? Bom, os ícones, eles mostram a história da salvação e eles sempre reforçam o nascimento, né? A vinda do Salvador e a redenção. Sim. Porque são as coisas importantes. A gente, depois do pecado dos nossos pais primordiais, veio o Salvador. Então, o ícone é uma arte que é simbólica e ela nos faz, quando a gente aprende a contemplar, quando a gente abre os nossos olhos espirituais, nós já tínhamos conversado sobre isso, a gente começa a ver além. Porque o ícone, Padre Ulisses, ele não é uma janela para este mundo, Sim. Como é a arte, por exemplo, do Renascimento. Porque na arte do Renascimento, os pintores... os artistas faziam perfeitamente a natureza, parecia uma fotografia muitas vezes. Sim. Uma arte fotográfica perfeita, as técnicas muito bem apuradas. Então, mas o ícone é uma imagem, sim, para o céu. Ele nos faz ter uma visão do céu. O senhor pode ver que os ícones são belos nesse sentido. E tem muitas histórias, eu gosto muito de uma, não sei se o senhor conhece, aquela de Lourdes, da Bernadette. Sim. Que mostraram para aquela menina, Nossa Senhora sempre aparece para as pessoas humildes, né? Sempre, ela nunca apareceu para intelectual importante, nunca. Só para pessoas humildes, ela sabe ela sabe com quem ela vai falar. Então, mostraram para aquela menina uma porção de imagens, até que um dia ela vê um ícone de Nossa Senhora de Cambrai. Sim. Ela fala, é essa mulher que eu vi.
Olha só que interessante. Uma menininha analfabeta que falava um dialeto francês, mal sabia falar francês, ela vê um ícone de Nossa Senhora e ela fala, é aquela. Exatamente. Eu acho que eu sempre vejo a iconografia, ela mais do que representar pessoas, ela representa uma cena, né? E é simbólica sempre, ela nunca pode ser simplesmente representativa, né? Aí, Nossa Senhora, que bonita, loira, de olhos azuis. Não, ela simplesmente coloca dentro da gente diante de um símbolo, né? O símbolo tem que me transportar, tem que me levar para além daquilo que são os traços que estão feitos ali. Embora as próprias cores, né? Elas trazem todo um simbolismo também na iconografia, é necessário levar em conta as cores que são usadas. Então a gente está conversando um pouquinho exatamente sobre essa questão do ícone, né? E da iconografia mariana, né? É evidente que nós já comentamos, acho que não me lembro, foi com você, sim, um pouco da iconografia da fachada norte, o Êxodo, né? Sim, sim. Qual que é o mais bonito ali, Mariano, ícone mariano? Lembra para nós, Vilma? A sarça ardente. Sarça ardente. Opa, é lindo, né? É linda. E tá bem ali, né? A gente pode tocar nela. Então, é muito lindo. Maria já está lá. Então, essa manifestação de Deus a Moisés, né? E de repente você percebe que naquela manifestação divina a Moisés já estava, digamos assim, profetizando a existência de Maria e de Jesus. Né? O senhor me fez lembrar uma coisa, desculpa, até estava olhando para o balão aqui, Sim. O senhor falou do Moisés. Olha só, no Moisés nós temos o homem, a natureza, a sarça, e temos Deus, o transcendente. Exatamente. Olha no balão, nós temos o homem, a natureza, tem a mula, né? Tão simpática que fala, uma gracinha, nós já falamos dela, e o anjo, e o transcendente. Então, olha o link, né? Quer dizer, Deus é assim, ele quando aonde ele está, ele não, o senhor pode ver que na sarça ardente a sarça não se consome. A mula é protegida, de certa forma. Você me fez reparar? Está quase no formato da sarça ardente a figura de Jacó, Jesus e Maria, entende? Mas é. Tem um quê da mesma, não é? Interessante. E quem é Jesus? Então, não é o Filho amado? Então, ele não veio nos trazer essa filiação novamente, né? Nós somos cuidados, nós temos um Pai, que nós somos cuidados por Ele, que Deus é Pai, não é uma divindade que a gente tem que prestar culto, né? Não. Ele é Pai, ele toma conta da gente. Então tem Jacó e o filho amado, José, e que depois se reconcilia com todos os irmãos e com o pai. É muito bonita essa história, que está lá também na fachada norte, né, do José. Então, e parece que quase que se usou a mesma estampa e aqui novamente lembra para a gente, né? Não é a sarça ardente, mas é uma manifestação da vida pública de Jesus e desse Jesus que está por vir, né, para todos nós, como já se manifestou lá para Moisés na sarça ardente. Né? Lá está já a representação de Maria e de Jesus. Né? Aqui é a representação bem clara aí de José e de seu pai Jacó, mas por detrás da figura dele está Deus, está Jesus também. Né? O Filho amado, né? O Filho amado do Pai, né? Isso é muito importante, né? E eu acho que essa dimensão mariana, então, nessa mesma fachada, eu acho que a gente pode ir um pouco mais abaixo. Eu gostaria que você comentasse, né, aquilo que está escrito aí, a Natividade de Maria. Como é que essa tradição, que a gente chama aí tradição apócrifa, né, mas que entra muito forte no mistério da revelação, exatamente na dimensão do simbolismo? Bom, Natividade de Maria, 8 de setembro, né? Sim. O senhor sabe que o ano da Igreja Ortodoxa começa dia 8 de setembro? Com a Natividade de Nossa Senhora. Olha, o senhor vê como é importante Nossa Senhora nas duas igrejas irmãs, né? Sim. Porque eram uma só até o ano 1000. Infelizmente, em 1054, houve o rompimento. Mas aquela história que é muito recorrente no Antigo Testamento, né? A mulher que é estéril, houve outras, né? Ana, por exemplo, ela é Ana também, e não
o marido Joaquim, que é sacerdote, pode ser expulso do templo porque não tem os filhos. Muitas vezes um casal que não tinha filhos era considerado amaldiçoado. Ele está lá rezando no deserto, né, pedindo. Ele tem uma visão e depois ela realmente dá à luz a Maria, né? Então a gente nota que a menina parece iluminada, está em pé, né? Tem sempre essa cena. E a gente vê a cena tem uma lavadora também, aquela que lava a criança, né? Aquela mulher que faz a higiene da criança. Tem também no ícone da Natividade do Menino Jesus, né? Então, ela é uma. E depois o senhor viu ali que são 3 mulheres que presenteiam não o Menino Jesus, como é dos Reis Magos, né? Na Epifania. Nós temos as 3 mulheres que dão presente a Maria. A Ana, desculpa. Sim. Elas presenteiam a mãe de Maria, que é Ana. Sim. Então, elas dão... O senhor vê, na primeira, ela oferece um pão. Olha lá o trigo, né? O pão. A outra oferece um cálice, vinho. E a outra... Aliás, não é um cálice, é uma... Eu não sei como é que chama essa embalagem de vinho antiga, né? Sim. Eu não esqueci o nome agora. E a outra, o óleo, que representa o Espírito Santo, né? A unção. Ele é ungido também. É o Filho amado. Ela vai dar a luz. Mas elas estão praticamente quase que no lugar daqueles Reis Magos que nós fazemos. Sim. Estão 3 mulheres oferecendo a Maria, oferecendo a Santana... esses 3 presentes, né? Isso. Quase que, diria assim, um decalque feito sobre a cena dos Reis Magos. Exatamente. É essa a ideia. E é tudo muito significativo. Joaquim não está ao lado. Você sabe que diz que é um erro teológico fazer Joaquim, porque ele não é o pai, então ele é o pai. Mas ele, assim como José, ele fica atrás. Fica atrás, né? Então... Essa mulher é abençoada, né? Que é Ana. E quanta reverência nós temos a Santana, né? Na nossa igreja. Quanta. E é isso. É uma data muito importante para a igreja, porque Deus preparou uma mulher. Ela foi preparada. Essa é a grande mensagem. Maria foi uma mulher preparada. Veja... Ela é filha de pais que não podiam ter filhos, né? Ela vem como uma graça já. E depois, quando a gente vai ver, por exemplo, que tem uma próxima, né? Que é a apresentação dela no templo. Você sabe que tudo isso, quem quiser buscar, tem o proto-evangelho de São Tiago, que conta, e esse evangelho foi escrito, não é muito antigo, não, 140 anos depois. O senhor veja que a mentalidade dos primeiros cristãos já fazia uma veneração a Maria, como eu falei anteriormente, né? Não é algo que começou depois com a igreja. Não, será que ela é importante? Não. É algo muito que está ali, está arraigado na nossa tradição. É uma verdade de fé. A representação, inclusive, do ícone anterior é muito interessante, porque o protagonismo é das mulheres. Sim. Não sei porquê, viu? Sim. Você veja aí que o Joaquim está lá atrás. Eu não quis falar isso, mas é verdade. Há algo nesta lavagem aí da menina recém-nascida, né? Que eu não sei se é verdade, né? Quase que ela está dizendo, não precisa me lavar não, que eu já estou pura. Mas é verdade. Eu já estou limpa. Verdade. O senhor fotografou muito bem, seus olhos espirituais estão abertos, Padre Ulisses, porque, na verdade, Maria, foi preparada por Deus já. Olha, os santos padres é que nos falam, né? Que são marianos. Estou falando do ministério da igreja, né? Dos padres dos primeiros séculos. Eles dizem que quando Deus criou o homem, ele já prefigurou Maria. Então, ela já estava no desenho de Deus, no plano de Deus. Não é que depois Deus viu que não deu certo. Não, tudo que Deus faz dá certo. Então, ela já vem preparada. Ela foi uma mulher
preparada para receber o Salvador. Isso para nós é sempre um mistério, né, Vilma? É um mistério. De um lado, Deus prepara. Aliás, cada um de nós foi preparado. Do outro lado, Deus dá uma liberdade. Claro. E nessa liberdade, né, como nós refletíamos uma vez no Congresso, Maria teria a possibilidade de dizer, não, não quero, teria. Ela era livre, né? Então, há uma decisão sempre, ou um espaço de decisão do ser humano que Deus respeita. Claro. Deus respeita, Ele não está dizendo, eu que mando, eu que faço, você vai ter que fazer isso, senão vai cair aquela desgraça. Não. O anjo fica esperando, e São Bernardo é maravilhoso, né? São Bernardo, no sermão dele, fala, Maria, por amor de Deus, responde logo. Está todo mundo, o universo inteiro esperando a sua resposta. Mas aquele espaço de liberdade que Deus dá para a escolha que a gente faz, né? E para assumir ou não assumir uma determinada missão, né? Esse Deus deve ser, como dizia, algo absolutamente inimaginável para nós. Ainda bem que ele se concretizou no rosto de Jesus e a gente pode dizer, em Jesus a gente vê o Pai, vê o Espírito Santo. Mas é muito importante como a iconografia transcende, isso que eu gosto, ela vai além, né? Ela não deixa você apenas admirando a beleza daquilo que está ali, mas ela joga você para além, né? Nascimento, natividade de Maria. O que mais que a gente pode comentar desse ícone que já vai trazendo para nós a história de Jesus, né? Porque no fundo está a história de Jesus. Eu acho que nesse ícone não, mas em alguns ícones da Natividade de Maria, ela não olha para os presentes, ela olha para... Acho que nesse também, ela não olha para os presentes que estão ali, ela olha para outro lado. Não sei se dá para ver. Ela está olhando para nós aqui, viu? Então, a explicação que se dá para isso é que ela está vendo o futuro da filha, como toda mãe, muitas vezes tem uma clarividência. Ana, é verdade. Ana, ela está olhando para Maria e vendo, prefigurando, já imaginando, tendo uma clarividência, né, do que qual a missão da filha dela. E o senhor sabe que no proto-evangelho, falando um pouquinho sobre isso, da Natividade de Maria, Ana, amamentando Maria, coloca a bebê no chão, como era costume, né? Porque não tinha sofás, cadeiras, etc. Provavelmente não tinha berçário. Então coloca ali e a menina sai andando. Quando Joaquim vê, fala assim, vamos já levá-la ao templo, ela já pode ir para o templo. Aí Ana fala, não, ainda não, porque ela precisa de leite, ela vai precisar ainda dos pais. Sim. O senhor sabe que quando ela tinha 3 anos, ela pôde ser apresentada ao templo? Mas que loucura, não é possível, mas vamos pensar isso. Nós estamos falando vamos ver o simbólico nisso. Nós estamos falando de maturidade espiritual. Sim. É a maturidade espiritual. Então, ali nós chegamos, né, nesse lindo mosaico da apresentação de Maria no templo. Joaquim e Ana a levam, né? E ela pega, olha lá, ela está pegando um fio do véu e começa a trabalhar aquele fio. Então, o sacerdote se encanta e fala, essa menina vai tecer o véu do templo. Aí vem aquela tradição de Maria tecelando o templo. O senhor se lembra lá na fachada norte, Sim. o último mosaico do lado direito que tem quando Moisés recebe a ordem de Deus de fazer o templo e tem uma tecelã, tem uma cortina, um véu que cobre e tem uma tecelã. Nós falamos sobre isso, não sei se o senhor se lembra. Sim, entende? É a mesma simbologia, né? Aquela que está puxando um fio, como se fosse aí, fazer todo um tecido, né? E ali ela está já quase que embrulhando os fios, ela está puxando, podemos dizer, lá do Antigo Testamento, né? E ela vai tecer. Agora, eu acho bonito porque eu não sei se você concorda, já pega uma cor que se aproxima um pouco do vermelho. A carne. Não é? A carne. Que é a encarnação. Ela vai tecer o corpo de Jesus. Sim. Né? Então, é toda uma história, um simbolismo que vai muito além do que a gente possa imaginar. Agora, é assim, viu? Às vezes eu tenho a impressão de que essas histórias todas
elas têm o grande risco de desumanizar, né? No sentido assim, de repente parece que Nossa Senhora já nasceu sabida, já nasceu crescida, já nasceu... E tem que falar que Deus está agindo através do normal, do crescimento de uma criança, deu à luz, está crescendo, né? E é uma criatura igual a todas as demais, só que já é uma criaturinha cheia de Deus. Já está totalmente planificada por Deus. Ela foi uma mulher normal, É. normal, e como o senhor falou, ela teve a liberdade que nós todos temos. A missão nos é apresentada a todos. Quando eu falo missão, né, Padre Ulisses, o senhor sabe que a gente não está falando de grandes missões, né? Quem é a nossa padroeira missionária? É Santa Teresinha, que nunca saiu do convento. Então, não é isso? É verdade. Então, não é apresentar, assim, aquele serviço que você deve fazer com amor, né? Aquilo que você deve fazer, você fazer, né? Esse é o plano de Deus para cada um de nós. É impressionante, porque o que é mais bonito desses personagens, em Nossa Senhora, em todos os personagens bíblicos, são vidas que adquiriram desde o início uma significação, né? Que nós normalmente corremos atrás, sei lá, a gente quer se autoafirmar, o sucesso da gente, a gente quer ter segurança, consigo isso, consigo aquilo, entende? De repente, há pessoas que têm a única preocupação de dar um sentido para a própria existência. Mesmo que seja na curtinha, como foram de alguns santos, né? Pequenina, ou então uma vida longa, mas o mais importante, eu quero que a minha vida tenha uma significação e seja Deus a dar essa significação para mim e não eu próprio tentar inventar uma significação para a minha vida. Aí entra de novo, Vilma, essa bendita questão de vocação e missão. Então, a vocação, né? A vocação é isso, quando a gente permite que Deus entre em nós, a gente tem o amor. E quando a gente ama, a gente faz. Muitas vezes com sacrifício, mas com amor. Por exemplo, o senhor quer melhor exemplo que uma mãe faz por um filho? Às vezes passa noites e noites sem dormir, o bebê que chora a noite inteira, fica com a olheira aqui embaixo, assim, esse moleque dá muito trabalho. Não, ele é bonzinho, tadinho, ele está com dor de barriga. Quer dizer, esse amor que a gente tem nas pequenas coisas é que nos faz grandes. E como o senhor falou, não são as grandes coisas. E Maria foi uma mulher como todas nós. Essa apresentação de Maria no templo, eu acho muito bonita a significação de tudo aquilo que traz esse apócrifo de São Tiago, né? É muito bonito, né? Por outro lado, quando Jesus entra em cena, o templo quase que se torna um adversário de Jesus, né? E no sentido que, até eu vou lá, não é adversário, é que o verdadeiro templo é Jesus. Então aquela monumento maravilhoso, ele começa a ficar na sombra, né? Porque é dentro de Jesus que está o mistério do divino. Eu acho que é muito importante perceber como a simbologia vai levando, porque quando Jesus morre na cruz, tudo isso que a gente viu o véu do templo, Nossa Senhora, de repente, diz o evangelista, rasga de alto a baixo, né? Rasga de alto a baixo. Quer dizer que não pode ser costurado. Não pode ser costurado. Aquilo rasga de alto a baixo. E trazendo para nós o sentido de que agora Deus não habita mais em moradas humanas, né? Deus habita no ser humano. Deus está no outro, Deus está... igreja como comunidade, não igreja como construção, né? E se as coisas não adquirem simbolismo, elas não nos levam para Jesus. Não nos levam de modo algum. Elas brecam a caminhada da gente, a gente fica contemplando o materialismo das coisas e esquece de passar além, né? Que é muito importante. É como o Santuário Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre falo para o povo, é muito bonito? É maravilhoso? Né? Mas ela tem que transportar você para uma outra dimensão na sua vida, né? E aí sim, aí a gente se torna ícone. Falar nisso, quando o senhor estava falando do templo, né? Quando Maria tece o filho no seu ventre, tem um ícone chamado Platerra, que na verdade diz o seguinte, que ela abarcou todo o céu, todo o cosmo, tudo, e Deus no seu ventre.
E tem um padre, um santo padre, que agora não me lembro o nome, que ele fala que todos nós podemos dar a luz, como Maria fez, se nós temos esse coração, esse jeito de ser, nós podemos também gestar Jesus em nós também. Por quê? Porque a gente vai tendo esse amor e nesse amor a gente vai mostrando. Porque qual é a melhor forma de evangelização, Padre Ulisses? É a nossa atitude. Não adianta a gente pregar, dar aula, eu, por exemplo, no meu caso, dar aula e não ser perante a minha família, perante meus amigos. Então, eu acho que o verdadeiro cristão, aquele que evangeliza, é aquele que vive o evangelho, né? E são pequenos gestos, eu acho que entra novamente, por isso que eu estava dizendo, a gente deveria se tornar um ícone. Sim, mas é isso, é exatamente isso. Porque eu sempre digo, o santuário tem o princípio, acolher bem também é evangelizar, mas eu falo, olha gente, acolher bem é o seu olhar, né? Acolher bem é o seu sorriso, acolher bem é o seu aperto de mão, acolher bem é o seu abraço, são coisas que transmitem, né? O gosto que eu tenho pela presença do outro, a alegria que eu sinto no contato com o outro, né? É nesse ponto que as coisas vão se tornando, aí eu acho que você vai entender muito bem o que significa iconografia, né? Ou seja, ela vai além daquilo que poderia ter mil significações. Eu posso dar um sorriso falso para você, tá? Posso, né? Mas eu posso olhar para você também já transmitindo o meu preconceito, o meu medo, né? Mas se eu transmito amor, eu transmito Deus. Isso que é importante, né? Eu me torno ícone. Sim. Isso é importante. Então, a gente olha em Nossa Senhora exatamente como, eu costumo dizer assim, aquela que Deus, entre aspas, deitou e rolou. Deus fez tudo que Ele sonhava como uma criatura humana, Ele fez nessa mulher. E ela deixou. Entende? E ela permitiu, faça-se em mim, segundo a sua vontade. E aí Deus fez essa maravilha dessa Imaculada Conceição, dessa Maria intercessora, dessa Maria Mãe de Jesus, né? E Ele falou, aqui dá para colocar dentro dela o meu divino e colocar todo o humano possível e colocar o meu divino dentro dela também. Aí nasce Jesus para nós, né? É alguma coisa que eu acho assim, na contemplação da gente, muito importante, né? Tem uma coisa aqui que eu queria que você falasse, até está escrito ali para nós, o símbolo da teoria. Teoria. Teoria é contemplação em grego antigo. Tem a palavra teos aí? Teoria. Deus. Ver Deus em tudo. Sim. Então, é aquele princípio, de certa forma, a gente já falou quando eu falei para o senhor que a gente pode abrir os nossos olhos espirituais na contemplação. Porque se uma pessoa sem fé pode olhar a nossa fachada, achar bonito, mas não dizer nada a ela. Sim. Mas na medida em que ela contempla que outra pessoa que tenha fé ou que venha a ter fé, né? Isso pode, uma coisa pode vir da outra também. Ela pode realmente começar a ver o transcendente, quer dizer, ela vislumbra o céu aqui, porque sabe, Padre Ulisses, uma coisa que é importante, a gente não precisa morrer para ser feliz, porque tem aquela coisa, né? Quando eu morrer, eu vou ser feliz. Não. A vida eterna, eu sofro aqui, mas não. O cristão verdadeiro, ele é feliz aqui, porque ele vive a esperança da ressurreição aqui. Então, até quando ele está passando por momentos difíceis, ele sabe que aquilo vai passar, ele sabe que ele tem um pai que cuida dele e está cuidando e vai ser melhor. Eu não sei, é a graça, né? Viver a vida na graça. Exatamente. E é tão importante essa percepção, entende? De que não há uma divisão. Aqui eu estou vivendo com Deus, não estou vivendo com Deus, aqui eu estou em pecado, estou isso, o demônio está me cercando, lá eu vou viver com Deus, né? Essa separação, esse dualismo que a gente é tentado a ele, é tão violento, porque ele, num certo sentido, contradiz o mistério da encarnação. Né? É verdade. Contradiz. A encarnação, se Deus fala, eu já estou com vocês. Já estou morando eu já vivo em vocês, né? Isso que você fala é muito importante, né? A gente
Eu sempre falo, aquilo que você viveu, eu não vivi, né? Você se casou, né? O casamento não foi arrumei um companheiro, não. Eu vou estar com esse homem, com essa pessoa, eu vou estar com essa mulher na saúde e na doença, na tristeza, na alegria, no bem-estar ou muitas vezes na dificuldade. Então é muito importante essa percepção, um Deus que se encarnou. E para se encarnar, ele teve uma mulher que disse sim, né? E essa mulher continua dizendo sim, né? Acho que toda a devoção à Nossa Senhora é a devoção do sim. Olha, Vilma, já estamos terminando nosso bate-papo. Passou rápido. Mas tudo bem, muito obrigado, viu? E tudo isso aí é um convite para você contemplar tudo aquilo que está sendo feito como arte na fachada do santuário. Tem muito mais riqueza ainda, e contemplando que você perceba a revelação de Deus e que você penetre nessa simbologia com uma certeza de que Deus está presente na sua vida, na nossa história. Deus se manifesta sempre. Que Nossa Senhora continue abençoando você, abençoando a cada um de nós. Até a próxima semana, se Deus quiser.